Este cenário faz parte do percurso que José trilhou há mais de 3.000 anos. A rota dos patriarcas liga o norte e o sul de Israel. Foi em algum lugar nestas montanhas que José recebeu uma missão de seu pai, Jacó. O que José não contava é que nunca mais iria contemplar esta paisagem. Um caminho sem volta. O pedido de Jacó a José, que vá e encontre seus irmãos e veja o que está acontecendo com eles e com os rebanhos, é um pedido um pouco estranho, porque José era super protegido por Jacó. Jacó o amava muito e mandá-lo sozinho por uma estrada que ele não sabia exatamente quais eram os perigos que podiam esperar por José nessa estrada. O pai não sabia que ele teria um tão longo caminho a percorrer. Ele pensava que os irmãos estariam mais próximos. Mesmo que alguns autores mencionem que ele era mimado e que ele era fofoqueiro e contava isso, na verdade, essa é uma missão que foi dada por ele. Até porque é mencionado no texto que ele tinha que vigiar pessoas específicas, 2 filhos específicos de concubinas, porque esses filhos já tinham se envolvido com um problema. Como era este lugar há 3.000 anos? Provavelmente muito isso não mudou. Você está vendo aqui talvez algumas construções recentes, talvez alguma rede de eletricidade, mas as culturas agrícolas são as mesmas, os campos são os mesmos, a forma de agricultura com todos esses terraços continua sendo a forma de cultivar essas regiões. E como você está vendo, muito não pode ter mudado daquela época. Quais eram os hábitos e costumes do povo hebreu na época? Qual era a principal fonte de sobrevivência? A principal fonte de sobrevivência era o pasto, o gado ovino, gado caprino, alguns gado bovino também. E fora isso, existia já agricultura. Nós sabemos que naquela época já se cultivavam vinhas, se cultivavam oliveiras e se plantava o trigo, do qual se fazia o pão de cada dia. José veio da região de Hebron até a região de Sequém, no norte. E esse é o caminho natural por onde se passava naquela época. Inclusive, nesse caminho estavam os povoados, que eram a segurança dos viandantes, não é? E ele estava procurando os irmãos dele, então ele veio quase até Sequém para encontrá-los. Era para ser mais um dia em família. José saiu de casa à procura dos irmãos no campo. Ao encontrá-los, ele foi traído. Os irmãos o jogaram num poço como este. Lá embaixo, José não fazia ideia do que o futuro lhe reservava. Um menino muito jovem que os próprios irmãos atiram em um poço e ele grita: "Me salvem, me salvem!" E os irmãos ao menos não o mataram, porque a princípio queriam matá-lo. Eu tenho certeza de que José não entendia, naquele momento, no poço, o plano de Deus para a vida dele. Muitas vezes, quando estamos passando pelos vales da vida, os momentos difíceis da vida, às vezes também não entendemos o que estamos passando. Mas depois, com o passar do tempo, nós vemos como Deus vai colocando cada peça no seu lugar. Cada pieza em seu lugar. Os poços secavam de acordo com os anos. Muitos anos de seca traziam aos poços que eles secavam. Os poços eram escavados e, dependendo do local, a profundidade era maior ou menor. Quando o poço secava,
Então iam procurar um outro lugar onde tivessem águas mais altas para poder chegar com menos esforço. Os nossos intérpretes da Bíblia dizem que o poço estava sem água, estava seco. E o que isso quer dizer? Que por um lado não tem o perigo de morrer afogado, mas por outro lado a gente sabe que poço seco é lugar de cobras e escorpiões, que às vezes são mais perigosos do que a água, não é? Eles o jogaram em um buraco, esperando que ele morresse lá. E no final dizem, não, vamos tirá-lo daqui, vamos vendê-lo a uma caravana que passe pelo caminho para que o levem como escravo para o Egito. Os irmãos querem que o pai acredite na morte de José. Um dos momentos mais duros da vida de Jacó acontece não muito longe daqui, nas montanhas da Samaria. Os irmãos sabiam que Jacó não iria aceitar de uma maneira fácil a morte. E se ele suspeitasse que teria uma mínima chance de José ainda estar vivo, ele com certeza iria até o local, iria mandar pessoas a buscá-lo. E por isso eles querem convencê-lo que José realmente faleceu e por isso eles pegam, rasgam a túnica, colocam o sangue e assim eles tentam provar para o pai que ele realmente tinha falecido. Molham essa túnica com o sangue de um cordeiro para levar a Jacó e dizer que encontraram essa evidência da morte de José. Quer dizer, Jacó durante anos e anos vai sofrer e vai estar enlutado pela morte de um filho que na realidade ainda estava vivo.